Olá, amigos internautas que acessam o Jornal da Imprensa, obrigado pela companhia. Hoje nós estamos recebendo aqui a candidata a governadora do estado de Goiás, Marta Jane, do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Marta, obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, Lécia, nós que agradecemos o convite feito pelo Jornal da Imprensa e é um prazer estar aqui conversando com vocês, também com o Elvésio e com os internautas que nos acompanham aí. Ao meu lado, novamente, o jornalista Elvésio Cardoso, para nos auxiliar nesta entrevista. Candidata, quando e como a senhora entrou para a política? Bom, na verdade, a política está na vida, nas nossas vidas o tempo todo, né? As nossas decisões, as nossas incursões pela vida, todas elas demandam decisões políticas, né? Agora, a política militante mesmo, desde o movimento estudantil, eu atuo não do ponto de vista partidário, né? Eu milito no PCB especificamente, no Partido Comunista Brasileiro, desde 2000, que foi o ano que nós reorganizamos o partido aqui no estado de Goiás. Mas a militância mesmo, a militância de intervenção política é desde o movimento estudantil, com centro acadêmico, executiva de curso e depois no movimento de trabalhadores da educação, onde eu tenho uma militância também junto à base, não no sindicato, mas junto à base, né, com organização aí da nossa categoria de trabalhadores da educação da rede pública. Antes do PCB, a senhora esteve em que partido? Não, eu não tinha filiação partidária antes do PCB. É a minha primeira filiação partidária. Candidata, a gente observa que, anos atrás, o movimento estudantil ele era mais forte do que nos tempos atuais, nos tempos contemporâneos de hoje. A que se deve isso? Mudou a cabeça dos estudantes? O que aconteceu? Mas eu acho que essa avaliação sua é correta, mas a gente tem tido uma retomada também. Acho que a questão do movimento estudantil, ela não é particular do movimento estudantil. Acho que dos movimentos, de uma forma geral, dos movimentos organizados de trabalhadores, também nós tivemos um arrefecimento aí no pós-ditadura e tal, né? Mas tanto a militância por melhores condições, a militância dentro da perspectiva mesmo de transformação social, de construção do socialismo, ela tem sido retomada, não só no Brasil, como na América Latina, de uma forma geral. A gente tem vários exemplos aí na América Latina de organizações verdadeiramente populares e que têm, se não significado uma revolução, mas significado uma grande alteração no exercício do poder, né? Como na Venezuela, no Equador, enfim, em algumas localidades. E o movimento estudantil acho que se enquadra nesse processo todo também, e nós temos, por exemplo, hoje aqui em Goiânia, o movimento estudantil na Universidade Federal de Goiás tem retomado com muita força, com muita intervenção, não só nas questões estudantis, como nas questões da cidade. Nós vimos, por exemplo, o DCE da UFG agora, organizando juntamente com os moradores da região norte uma intervenção muito interessante para a mudança das questões do transporte coletivo ali na região norte. Então acho que há uma retomada, talvez uma energia maior nesse momento para as conquistas sociais, né? Tem candidato aí prometendo passe livre para todos os estudantes. Qual a visão da senhora como candidata em relação a isso? E a forma, quer dizer, é claro que o passe livre estudantil ele é extremamente justo, né? Mas a forma que ele vem sendo proposto, fica evidente que são políticas, são propostas meramente eleitoreiras. Acho que tem alguns elementos que mostram isso. Primeiro, o fato de que o próprio governador Marconi Perillo e também Iris Rezende, que agora depois assumiu também a proposta do passe livre, eram governadores, estavam governadores, e nós do PCB estávamos na luta com os estudantes na rua pelo direito ao passe livre estudantil, e ele não foi implementado, né? Atendendo à justa luta, à reivindicação dos estudantes. Então, na verdade, não houve vontade política por parte nem do governador da época, Marconi Perillo, nem do Iris Rezende, para implementar uma política dessa enquanto estavam no poder e poderiam fazer. E outra questão que a gente percebe é que na forma com que esses candidatos
estão coniventes com as empresas do transporte, as 4 empresas que lucram com o transporte coletivo aqui na região metropolitana, nós percebemos que não vai ser daí que o passe livre estudantil vai ser retirado. Portanto, se ele for implementado, ele vai ser implementado com ônus para o trabalhador que paga a sua passagem cotidianamente, já que esses candidatos que estão apresentando essa proposta de forma oportunista no momento eleitoral não têm coragem sequer de cobrar a licitação dessas empresas que não foi cumprida, né? As empresas de transporte hoje devem mais de 50 milhões para o transporte, né? No município de Goiânia, dinheiro que deveria ter sido investido na reforma dos terminais, na humanização do transporte coletivo, e estes mesmos candidatos não têm coragem de fazer frente a uma situação dessa. Autoriza, inclusive, a questão das cobranças indevidas que nós estamos denunciando aí, na tarifa do transporte coletivo. Portanto, não tenha dúvida, se houver implementação de passe estudantil livre na região metropolitana, isso será pago pelo usuário do transporte que paga a sua passagem todos os dias. Marta, a Constituição Federal e a Constituição Estadual determinam que cabe ao município a competência para gerir, explorar o transporte coletivo em todas as cidades, ou seja, o município é o poder concedente. Aqui em Goiânia, o que a gente percebe é que isso não existe. Houve uma usurpação desse poder concedente por parte do Estado, que hoje o divide com a Prefeitura de Goiânia e as prefeituras de municípios adjacentes. Mas, de qualquer modo, o que a gente percebe é que a Prefeitura não tem voz ativa no setor, o Estado parece que também não tem. E a impressão que fica é que quem realmente administra o transporte coletivo aqui na nossa região é o CETRANSP. Agora, uma vez que, por lei, caberia ao município executar esse serviço, gerir esse serviço, faz sentido, por exemplo, o Estado ser possuidor de uma empresa que opera uma única linha dentro do município de Goiânia, é o caso da Metrobus. A senhora, como governadora, doaria essa empresa para o município? Ou continuaria com o Estado interferindo no transporte municipal? Olha, Elvis, nós entendemos que o transporte coletivo de passageiros na região metropolitana, e não só aqui, como na região do entorno de Brasília também, deve ser responsabilidade do Estado enquanto poder público, municipal ou estadual, mas é necessário que o poder público assuma a garantia de um direito constitucional, que é o direito de mobilidade do cidadão, né, do sujeito. Então, nós entendemos que a questão da mobilidade, do transporte coletivo, é tão direito quanto a educação, quanto a saúde, quanto a assistência social, e são direitos constitucionais. Nós entendemos que é preciso que o Estado e os municípios que envolvem aqui, que são concentrados na região metropolitana, no caso aqui de Goiânia, e também na região do entorno de Brasília, porque ali na região do entorno de Brasília, os problemas do transporte coletivo são também muito parecidos com os que nós vivemos aqui, caso de empresas que dominam a concessão para explorar o transporte coletivo há décadas, a mesma empresa, coisas muito parecidas com o entorno, do entorno de Brasília com aqui a região metropolitana. Então, nós entendemos que é preciso que Estado e município assumam juntos, do ponto de vista de garantia do direito de ir e vir das pessoas, dos trabalhadores, a estatização mesmo do transporte. Essa é a nossa defesa. E defendemos, inclusive, que a administração, a gestão desse serviço que deve atender um direito básico das pessoas, que é o transporte coletivo, deve ser feita pelos próprios usuários, por meio da constituição de conselhos populares. Essa discussão de conselhos populares do transporte já está bem avançada ali na região norte de Goiânia, com associações de moradores, com os estudantes ali na Universidade Federal e outros grupos ligados aos movimentos sociais ali daquela região.
no sentido de alavancar essa proposta mesmo, de discutir essa proposta da destituição da CMTC, porque ela já mostrou que não tem nenhum interesse em, de fato, acompanhar e fiscalizar o serviço do transporte aqui, né? O interesse que domina na CMTC hoje é o interesse dos empresários. A Câmara Deliberativa também não age diferente. Ali é o interesse do empresário, o interesse do lucro em cima de um direito básico que está sendo levado em conta. Então, nós defendemos a estatização do transporte e a constituição de conselhos populares do transporte e que as pessoas, os usuários, possam definir quais são as prioridades. Sim, mas o que eu perguntei exatamente é o seguinte: o Metrobus deve ser propriedade do Estado de Goiás ou da Prefeitura de Goiânia? Eu acho que é possível, como é uma região, ele atende a região metropolitana, porque ele passa... Não, no caso do Metrobus é só o município de Goiânia, que é o eixo Anhanguera. Isso é uma discussão a ser feita. Eu penso que a prefeitura, que tem a responsabilidade oficial, a responsabilidade legal, deveria assumir. Mas não assumindo, eu penso que uma coisa que não pode estar enquanto possibilidade é o prejuízo dos trabalhadores que utilizam aquele transporte. Agora, aqui na região metropolitana, as irregularidades não param por aí. As esferas de responsabilidade, se é município, se é estado, levando em conta que o transporte dos passageiros na região metropolitana, ele passa de um município para outro, o estado tem responsabilidade, sim. Agora, na esfera do município, no caso do eixo Anhanguera, que pega o município de Goiânia, é possível sim que o município assuma. É possível e dá responsabilidade. Isso seria possível se o governador, se o Estado doasse a empresa para o município. É onde eu perguntei, a senhora governadora faria essa doação? Porque normalmente os governos tendem a acumular poder e a absorver as estruturas existentes, e não o contrário. E não tem muito motivo para isso, até porque eu acho que nem o Estado, a questão do transporte coletivo, ela não deve ser objeto de lucro, né? Então, se a Metrobus não tem a função social de gerar lucro, a ideia é garantir o direito dos passageiros e, né, das pessoas, dos trabalhadores. E essa administração deve, na nossa compreensão, ser feita por um Conselho Popular do Transporte, em que os próprios usuários façam de fato a administração. Ele pode sim ser municipalizado enquanto gestão. Porque a nossa defesa, inclusive, é que a gestão seja feita pelos trabalhadores, pelos usuários, não necessariamente pelo poder municipal ou pelo poder estadual. Porque as decisões que atendem de fato às necessidades dos usuários, eles são as melhores pessoas para indicarem quais são. Existem muitas reclamações por parte dos usuários, que o problema não foi solucionado. O transporte alternativo seria viável hoje? Nós entendemos que sim, que o transporte alternativo ele pode ser viável sim, não num modelo que reproduza a relação que as empresas do transporte têm produzido aqui na região metropolitana, mas na organização de cooperativas de trabalhadores, mas de cooperativas de fato, que compartilhem ali as decisões e o lucro dessa atividade, né? Não no sentido de explorar com caráter de acumulação e de enriquecimento de um grupo pequeno de administradores, né? Nesse sentido, a gente vê com bons olhos uma discussão a respeito dessa... Todos os candidatos em época de eleição levantam a questão do metrô de Goiânia. Normalmente se propõe a construção do chamado metrô de superfície, veículo leve, porque seria uma obra rápida, fácil de construir, que poderia ser inaugurada até mesmo durante a administração, né, do seu idealizador. E o metrô de verdade, que é o subterrâneo, que leva tempo, vai sendo adiado para outro momento. O PCdoB pensa o que sobre a questão do metrô de Goiânia? A senhora vai responder no próximo bloco, que a gente volta já já.